Goiá, oeia, yo, ei, ho, yo, ei, ho, ei, ho. Yahweh, 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 Goiá, oeia, yo, ei, ho, yo, ei, ho, ei, ho. Yahweh, 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 Goiá, oeia, yo, ei, ho, yo, ei, ho, ei, ho. Arro! Ô Samuel! Arro, Denis! Arro, internauta! Bem-vindo aqui ao nosso programa Sinais de Fumaça, esse encontro de todas as terças-feiras, falando sobre a sabedoria ancestral, compartilhando com você, trocando com você, interagindo com você. Você tem todo o acesso, mandando suas questões, suas sugestões, através do chat que está aí do lado, eu e nosso amigo Denis Rojas. Muito bem, boa tarde, você internauta, prazer novamente estar aqui com vocês, né? Nesse nosso espaço de conhecimento da sabedoria ancestral, onde a gente troca uma ideia, onde a gente bate um papo sobre assuntos variados da sabedoria ancestral. A gente começou o programa hoje com uma canção muito bonita, né? Uma canção que fala de amizade, né? O Samuel tem mais informações, ele estava me contando aqui como é que é a história dessa música. Essa é uma canção Mauaque, né? Uma canção Mauaque, que é uma das tribos da Confederação dos Iroquóis, e a tradução literal é Eu Sou o Seu Amigo. E o que ela fala na profundidade? Fala que primeiro a gente canta Eu Sou o Seu Amigo com um grande mistério, com um grande espírito. Eu sou o seu amigo, grande mistério. Eu sou o seu amigo, grande espírito. E como eu sou o seu amigo, eu posso ser amigo aos seres da natureza, a toda a família que existe na natureza, e eu posso ser amigo de outras pessoas também, porque eu reconheço que eu sou o amigo do grande espírito, do grande mistério. A gente, com essa amizade com o ser criador universal, a gente consegue exercer uma outra amizade e reconhecer que esse ser criador que existe, que gerou toda a vida, também está presente no outro amigo. Exatamente, está presente com os amigos que estão aí assistindo a gente, né? Uma roda de amigos, enfim. É verdade. Não é? É isso mesmo. E como bem. de costume, a gente tem aqui as cartas do Caminho Sagrado, né? Uhum. E nós vamos tirar uma carta para inspirar aqui o nosso bate-papo de hoje. Vamos lá, o Samuel tirou a carta dos ritos de passagem. Ritos de passagem. Os ritos de passagem são aqueles momentos da vida, né? Onde a gente aprendeu, as lições foram aprendidas, o tempo foi passando, né? E algumas lições foram aprendidas, né? Então, nos ritos de passagem na nossa civilização, tá? Existe, além do nascimento, é claro, né? Tem todo um período de gestação que a gente está na barriga da mãe e tal, depois a gente nasce, né? Aí já começa a ser o primeiro rito de passagem que a gente, né, assume, né? Depois tem aquela coisa da tradição católica, né? Que as pessoas são batizadas, né? Depois você começa a andar, depois começa a falar, depois começa a ir para a escola, depois se forma na escola, depois vem a adolescência, aí você faz 15 anos, tem aqueles bailes, né, de 15 anos, como debutante, né? Tinha bastante isso, não sei se ainda tem, isso é no meu tempo, né? Não sei assim. Mas é uma coisa de apresentação à sociedade, né, assim, da pessoa. Depois atinge a maioridade, 18 anos, depois casa, né, aí vem o casamento, o namoro, tal, casamento, né? Aí vem os filhos, então são todos ritos de passagem. Isso é sinal, essa carta quando ela sai, ela é sinal de mudança. São as mudanças que vêm, né? E as mudanças na nossa vida, elas são inevitáveis, né? Falam que só existe uma certeza na nossa vida, né? É que a mudança vem. Isso é verdade. E ela está sempre presente na nossa vida, no nosso cotidiano. A gente está a todo momento mudando. Às vezes até de uma forma que a gente nem queria que fosse. Não é? E é isso que também gera o que é a nossa maturidade. A gente cresce, a gente se desenvolve com esse processo de mudança para fazer e reagir
em ambientes diferentes, em situações diferentes, em contextos diferentes, a gente agir com a maior sabedoria quando tem esse processo de mudança. Por exemplo, a gente não pode ficar no nosso comodismo, né? Aquele nosso mundinho de sempre. A gente tem que passar esse rito de passagem, a gente tem que transpor. Né? E sempre lembrando que esse transpor, esse rito de passagem, ele é sempre consciencial. O que se mostra na forma é apenas um reflexo daquilo que você tem que transpor com você mesmo. Como ser humano, como pessoa, como gente vivendo, como a gente nesse planeta, que vai passar por todos esses processos. Né? Então isso é muito presente no nosso desenvolvimento da psique e da consciência como ser humano também. É sinal, inclusive, que a gente vai mudando com o tempo, né? Sim, e às vezes com essa mudança a gente muda também até o círculo de amizades. Sim. Aqueles que estão mais próximos do nosso contato, a gente falou de amizade com a canção, né? Não é? Então, que a gente vai mudando, inclusive, o círculo de amizade, você vai mudando, transformando, e às vezes você vai falando, nossa, agora parece que eu estou mais ligado com aquele grupo de pessoas assim, e não só com aquele outro grupo que a gente tinha, né? É um rito mesmo que a gente vai transpor. É como o rito da criança, né? Primeiro aqueles mesmos assuntos um pouco mais infantis, daqui a pouco muda o tipo de assunto, alcança a maturidade, depois vem os ritos de família, constituir família, aí vai falar sobre coisas relacionadas à família, aí vem trabalho. Então a gente vai direcionando o nosso processo de mudança na vida, entendendo que nossa vida ela é cíclica, né? Que nesses processos todos a gente vai ampliando, inclusive, o sentido e a conexão com as amizades, né? Que eu acho uma coisa legal, até que tem a ver com a canção que a gente fez no início. E essas mudanças, que esta carta fala, esta especificamente, né? Nesse baralho aqui existem algumas cartas de mudança, né? Mas essa daqui, essa mudança, ela fala de coisas mais tranquilas, de mudanças tranquilas, tá? Mudanças que acontecem naturalmente, né? Não aquelas mudanças, sabe, onde você às vezes chuta o pau da barraca, né? Você tem que sair fora de alguma coisa, tal. Ou a vida vem, né? Te dá aquele empurrão, né? Tá? Que muda, deixa a gente confuso, esse negócio todo, tal, né? São outros tipos de mudança. Nesse tipo de mudança, são aquelas mudanças que elas acontecem naturalmente na nossa vida. Naturalmente, né? Então, o fato dessa carta ter saído agora, né? Para o pessoal que está aí nos assistindo, para o pessoal que está ligado aí na gente, né? Só posso dizer, aguardem boas mudança sempre é para melhor, inclusive, né? É verdade. Mudança nunca é para pior, é sempre para melhor, né? No começo a gente pode não entender o que está acontecendo, no começo a gente fica assustado, mas se você vai tranquilo, ainda mais com esse tipo de mudança aqui, sabe? Você, né? Vai traçando, vai pegando a coisa devagar, deixando fluir, né? Na própria palavra mudança já tem até um sentido para você se inspirar, né? Você imaginar, por exemplo, uma muda. Você imaginar como é que vai crescendo aquela mudinha, vai mudando, uma mudinha, não é? Aí você chama com a dança, porque é uma dança, uma mudança, é uma mudinha que vai crescendo com aquele jeitinho dela, assim, sutil, como se fosse uma dança. E é uma mudança presente, que é só com o tempo que você vai ver que aquela mudança está acontecendo. Aquelas pessoas também que falam assim, não, poxa, eu estudo tanto, eu faço tantas coisas, parece que eu não vejo mudança na minha vida. É como essa plantinha está mudando, está crescendo. O sinal dela é você estar nesse processo constante sempre, né? Regando ela para que que essa mudança possa ir florescendo e crescendo, desenvolvendo, né? Constantemente no dia a dia. Isso é muito legal, porque é muito sutil, né? É muito sutil, né? O Samuel acabou de falar assim, sabe, de alguns aspectos, às vezes, da nossa vida, que parece que a coisa está parada, né? Parece que não vai, parece que está encalacrado, né? Todo mundo costuma falar, os caminhos estão fechados, né? Parece que os caminhos estão fechados. Olha, isso não existe. Isso não existe, né? Existem sim tempos onde você precisa de um recolhimento, existem tempos onde você precisa de expansão, tá? Agora, nenhum dia é igual ao outro, nenhum segundo é igual ao outro que passou, sabe? Então, não tem essa de que está tudo parado. Verdade. A vida está em constante movimento, a vida é movimento, é essa dança que o Samuel estava falando, né? Então, essa dança que proporciona isso e tal. E a mudança, né? Assim, sabe? Ela é sempre bem-vinda.
Já pensou se a gente ficasse sempre do mesmo jeito, naquela batidinha, naquela coisa assim? Nossa, ia ser né? Acho que é um monótono, chata, muito monótono, chato. né? Monótono, A gente não né? ia sentir que está vivo, porque a gente sente que está vivo quando vê essas mudanças, quando vê essa transformação, quando sente que está, pelo menos, fazendo alguma coisa diferente. Né? Você sai daquela puta, tô diferente. O estar diferente, não estar diferente já dá uma noção de que você está vivo. As mulheres que o digam, né? Assim, que vão ao cabeleireiro, eu sei, né? Você, mulher que está nos assistindo, assim. É verdade. Eu sei que vocês investem bastante em cabeleireiro, mas é uma coisa, assim, um serviço de primeiríssima necessidade, assim, né? Inclusive, então, isso daí é tudo inspirado nas tradições indígenas. Nesse dia, no cabeleireiro, de se embelezar e ver essas processos de mudança, tudo inspirado também. Então, mudanças, né? As coisas do cara pintado, a coisa de que se muda o cabelo, tal, tudo isso. É para sentir, sim, sabe, né? Que você está vivo, que a coisa está acontecendo, né? Quem é que não quer estar mais bonito? Quem é que não quer, apesar da passagem do tempo, estar mais jovem? Quem é que não quer estar sempre saudável, mais saudável? Quem é que não quer estar mais próspero? Não é? E de verdade, né? Até com um certo bom humor, né? A gente pode dizer que o cabeleireiro é um lugar para iniciação. Um certo rito de passagem acontece lá. A mulher entra de uma forma e sai de outra. É o rito de passagem que acontece no cabeleireiro. Mais um rito de transformação. Não deixa de ser. Porque está mudando, né? E tudo que a gente vai trabalhar, por exemplo, a pintura ou algumas coisas que vai fazendo no beleza, para ficar com uma autoimagem diferente. Sim, né? Se aquilo, por exemplo, ajuda a pessoa a ficar com a autoestima bacana, ou uma postura com ela mesma melhor, eu acho que é muito viável, muito útil e válido para as pessoas utilizarem. Algumas pessoas falam assim, né? Poxa, por que a outra pessoa fazer cirurgia plástica? Ela está tão boa desde que ela... Mas se ela sentiu que aquilo é para ela... Vai lá e faça. Sim, vai lá e faça. Se vai te fazer bem, faça. Né? Tem alguns experimentos que já foram feitos, né? Que assim, toda mudança naturalmente começa dentro da gente. Mas se você começar por fora também. Esse fora influencia o dentro. Né? Me lembra de um experimento que foi feito num hospital que é um hospital psiquiátrico, né? Onde tinha um alto índice de depressão, assim, alto índice de doenças, assim, onde as pessoas ficavam em depressão mesmo. Né? Pegaram o esparadrapo e botaram aqui, ó, segurando aqui, assim, para as pessoas sorrirem. Tá? Vai sorrir na marra, vai rir na marra. Pô, né? Mudou mesmo. Eles começaram a constatar que tinha lá uma porcentagem, não sei quanto, naturalmente, tá? Mas uma porcentagem de pessoas que começaram a viver melhor. Tá? Então, nesse caso, né, é um exemplo de que a mudança também pode começar por fora, né, que vai fazendo a sua autoestima melhorar, né? Já está aí, né? A gente agora vamos ter que vender agora uns esparadrapos. Sorria! Você que está nos ouvindo, você não precisa do esparadrapo, você já pode fazer conscientemente, né? Porque isso aí cria mesmo uma reação diferenciada. Nos estudos neurológicos, a programação neurolinguística também tem estudado isso. No estudo neurológico, a postura corporal, ela influencia na sua mudança comportamental e de pensamento. O seu estado íntimo, o seu estado emocional. É tanto que, para você ficar depressivo, você tem que ficar com a cabeça para baixo. Se você quer ficar... É difícil você ficar depressivo ou pensando em coisas negativas, você ficar com a cabeça para cima, jogando para cima. Porque jogando vôlei, realmente você nunca está em depressão. Não tem como. Eu uma época ajudei no grupo de CVV, né, de voluntário de CVV. Quando a pessoa ligava em depressão, a gente era instruído para fazer isso. O que você está vendo no teto aí? O que tem no teto da tua? Estou ouvindo um relógio, tem algum relógio no alto da sua parede e tal, para justamente fazer a pessoa olhar para cima. Porque quando ela olha para cima, tá? Aí a coisa, né, já não tem mais aquela postura. Fala, você está sentada direitinho? Porque também o sentar, o andar, né, quando é curvado, quando é pesado, sabe? Você dá aquela respirada assim, tá, o peito para fora. Nossa, aí ninguém segura você, meu amigo. Ninguém segura. Você está presente na vida, está aberto. Quando a gente está você está fechado. Então é abrir mesmo, abrir para a vida, para o mundo, abrir para você mesmo, né? Se abrir para você mesmo, no sentido de que você pode viver e experienciar aquilo que você vê experienciar e que você pode experienciar e aproveitar os seus próprios ritos de passagem. E com esses ritos de passagem, eu falo, superei, olha só, é mais uma oportunidade de superação. Vitória, né? A vitória está associada à vitória, né?
mudança, sabe, né? Aquilo já foi aprendido, como é o sentido dessa carta. Olha, eu estou passando por uma outra fase, porque a fase anterior já foi aprendida. Aquelas lições que eu tive que aprender naquela fase, já foram aprendidas, tá? Então, nós estamos saindo vitoriosos daquilo. Sim. Tá? Mesmo que a gente não reconheça, aliás, a gente, né, costuma reconhecer muito pouco as nossas vitórias, né? Sabe? As pequenas, inclusive, sabe? Né? Aquelas que são mais difíceis de conhecer, aquelas pequeninas. Parece que se não for uma coisa grande, enorme, que eu venci, o resto fogos não e todo vale. mundo aplaudindo. Isso, exatamente. Plateia, todo mundo aplaudindo, aí não vale. Sabe aquelas pequenas que você conseguiu, aquela hora que você, sabe, superou a preguiça e foi até ali, sabe? Aquela hora que você não estava a fim de fazer uma coisa, você lá e foi, fez. Estava lá a louça esperando e falou, pô, vou lavar essa louça aqui que está aqui. Exatamente. Hoje você não me pega, sabe? Então são vitórias, né? São vitórias. Então todas elas precisam ser muito comemoradas, né? Então para uma mudança acontecer, ela está repleta de vitórias, né? Ela vem num coisa de vitória. Por isso que as mudanças são sempre para melhor. Tá? Você vai adquirindo experiência, vai vivendo, vai vencendo as coisas tal, e aí a vitória vem, aí você já pode passar de estágio, já pode ir para outra coisa, né? É verdade. E é legal porque a gente está nesse sistema de internet, via internet, né? Trabalhando assim nessas mudanças que ocorrem com a tecnologia, né? E você pode estar interagindo com a gente como o Emílio Oliveira, né? Que está aqui dizendo aqui. Emilhão! Estou com vocês, bênçãos do universo, arro! Grande arro, Emílio! Emílio é um grande irmão que eu tenho, grande amigo. É o cara que mais entende de música, de rock. Assim, olha só! É verdade. Não é? Então o Emílio está lá em Campo Grande, ele está vendo a gente lá em Campo Grande. Olha aí o Emílio. Um abraço para você, cara. Um abraço para você. Obrigado pela amizade aí, como sempre. Muito bom, você viu? E aí tem a ver nessa coisa da amizade, né? E às vezes a amizade, às vezes foi parte de um rito de passagem e nunca mais se esquece. Sim, sim. E a gente fala, rito de passagem passou, mas e aí? E a ligação? Continua o que ficou bom. Sim. Isso permanece, não é como uma amizade com o Emílio, né? Sim, o Emílio, nós somos amigos de faculdade. Olha só. Nós fizemos a faculdade juntos, né? E depois daquela época, até por causa de música, né? Assim, nos uniu bastante e tal. Depois a gente segue esse caminho todo na vida até agora. Depois a gente já passou dos 30 anos de formado, continua se vendo, continua se falando, continua se gostando muito. Então, essas coisas que amizades assim que, né? Assim, que são... Que realmente alimenta a alma, né? Não é? Compensadoras, né? Compensadoras mesmo. Na né? tradição celta que fala do Anankara, que é essa coisa de você ser amigo da alma, né? Aquela coisa que é de alma mesmo, não é aquela coisa que é estereotipo, né? Não é fachada, é coisa de alma, né? Você fala, nossa, aquela pessoa tem uma amizade de alma, é Anankara, uma amizade profunda, uma amizade que imperdível. Pode estar aqui ou pode estar no Japão, mas ela é verdade. É de sintonia. Tem algumas pessoas, né? Como o Emílio nem vou falar, né? Porque a gente está sempre se falando, né? Mas tem algumas pessoas que a gente às vezes não encontra assim tão frequentemente, né? Sim. Às vezes você fica vários anos sem encontrar aquela pessoa. Tá? Quando você encontra, parece que você tomou café com ela ontem. Verdade. Não é? Você tomou um cafezinho, oi, como é que tá? E não sei o quê, e papapá. Mas sabe, assim, na maior, como, né? Se o tempo não tivesse passado, se nada tivesse acontecido, aquela coisa boa, aquela coisa gostosa de sempre, não é? E tem assunto. Tem. Nossa, tem assunto. Se deixar uma fogueirinha, fazer aquela fogueirinha, nossa, e contar as histórias, Nossa, o contador de história é coisa boa isso, né? Você se reunir em volta da fogueira, ficar contando história, ficar falando da vida, assim, né? Tocando um tambor, tocando um violãozinho também, né? Assim, tocando um tambor. E às vezes até falando assim, nossa, como a carta de passagem, né? Nossa, como a gente está diferente, né? Mas está rindo de várias coisas legais também agora, né? Isso também é legal. Sim. É interessante bom. Isso, né? Porque apesar da vida, né, trazer algumas mudanças para a gente, né? Sim. Algumas coisas não mudam. A nossa essência, por exemplo, não muda. Essa não muda, né? Tem algumas pessoas que eu encontro, assim, eu tenho uma grande facilidade em manter amizades. Né? Tem gente que tem facilidade em fazer amizades. Eu tenho em manter, fazer e manter depois. Tá? Então eu encontro pessoas assim, ainda hoje, do círculo que é pessoa de infância.
né, que era do meu círculo de amizade de infância, assim, a gente se vê, se encontra, vai tomar chopp junto, tudo isso. Algumas dessas pessoas, né, não comparecem, tá? Lógico, respeita tudo isso e tal, né? Mas das informações que a gente tem, é que elas têm algumas pessoas que acham que, sabe, estão num patamar diferente, né? Que estão assim num outro negócio agora, sabe? Que aquelas coisas que passou não valem mais, ou não tem significado, ou não tem sentido, né? Quando eu acho que, sabe, a coisa não é por aí. Tudo valeu, tudo continua valendo, né? Verdade. E se eu te conheço porque eu te conheço quem você é, né? Na sua essência, na sua alma, né? Senão, né? Senão não tem graça. Não tem, é verdade. E para a gente ficar e manter nessa graça, eu convido você a ficar com a gente, que a gente vai ir para um rapidíssimo intervalo e já estamos voltando. Até já! Até já!